Olá, boa tarde. Professor Gesso, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante em geometria plana, cobrado no ensino fundamental, cobrado no ensino médio, no Enem, inclusive para pessoas que vão prestar alguns vestibulares em algumas faculdades até de grande expoente. Potência de ponto. Hoje é o assunto de nossa aula. Consideraremos primeiramente uma circunferência, e essa circunferência é cortada por dois segmentos secantes a ela, ou seja, cada segmento toca em dois pontos. E o ponto de encontro dessas duas retas secantes a essa circunferência tem um ponto como ponto de interseção, um ponto P interior à circunferência. Então, uma circunferência, repetindo, duas retas secantes a ela, que tocam em dois pontos da circunferência, e o ponto comum concorrente a essas duas retas secantes, a circunferência, corta um ponto interior à circunferência que eu chamei de P. Repare que chamei esse segmento de X, esse segmento de Y e esse segmento de Z e de T. A pergunta é o seguinte: em um problema com essa configuração, duas retas secantes a uma circunferência e essas duas retas cortando em um ponto interior a esta circunferência, como ficaria uma relação para, por exemplo, descobrir um dos valores desses segmentos, x, y, xz, t ou y? Vamos lá. Fazendo uma construção, a mesma figura, repare que agora, na mesma circunferência, com os mesmos valores, chamando de x, y, z e t, eu tracei duas retas também secantes a essa circunferência. Uma construção. As duas retas em amarelo nesse caso, duas construções que foram realizadas. Repare que quando eu faço isso, eu configuro dois triângulos. E esses triângulos são semelhantes. Vamos entender. Repare que esse ângulo é igual a esse, oposto pelo vértice. Agora, repare que eu representei sempre com a mesma letrinha, um símbolozinho amarelinho, porque eles são iguais, um tracinho. Esse ângulozinho em vermelho, dois tracinhos, é igual a esse ângulo aqui em vermelho, dois tracinhos. Se eu botei iguais, porque eu estou indicando que são iguais. Por quê? Eles são ângulos escritos. E por que são iguais? Porque eles enxergam o mesmo arco. Ora, se eu tenho dois triângulos em que dois ângulos entre eles são iguais, então eu posso dizer que o terceiro também é igual, o verdinho. Porque também você poderia pensar, esse ângulo com três tracinhos verdinho enxerga o mesmo arco do que esse ângulo com três tracinhos verdinho. Olha, está aqui, ó, mesmo arco. Logo, esses triângulos, os dois triângulos ABP e CDP são semelhantes. ABP e CDP. Posso escrever a seguinte relação na semelhança de triângulos. T está para Y. Quem é T? Essa medida, que enxerga um ângulo de três tracinhos. E quem enxerga um ângulo de três tracinhos? Eu chamei de Y no outro triângulo. Assim como X está para Z. Olha, quem enxerga um ângulo de dois tracinhos vermelhinho nesse triângulo é o lado X. E quem enxerga o ângulo de dois tracinhos em vermelhos nesse triângulo aqui, ó, CDP, é o lado Z. Assim também como a BP está para CD, que é o terceiro ângulo, os amarelinhos. Mas o que nos importa é o quê? Os segmentos secantes. Ó, lembra na configuração?
O que importa para nós é a relação entre x, y, z e t. Então eu posso escrever que, nesse caso, desprezando a terceira, que não me interessa, eu posso dizer que t vezes z é igual a x vezes y, que é a relação de potência de ponto quando tem duas retas secantes à circunferência e essas retas cortam em um ponto interior à circunferência. Ok? Então é só o produto dos lados opostos é igual ao produto dos outros dois lados opostos. Ou seja, x vezes y é igual a z vezes t, ou t vezes y. Ou se você quisesse também fazer t vezes z, ou t vezes z ou z vezes t é igual a x vezes y, ou y vezes x, porque isso é um produto. Então tá aqui. Ok? Então, com a mesma configuração do problema, vamos agora resolver um problema aplicando essa propriedade. Repare, mesma configuração, duas retas secantes à circunferência e um ponto interior à circunferência. Eu posso dizer então, querendo calcular o valor de x, o problema quer esta terceira medida, que é oposta ao lado 10. Então eu posso dizer que o produto dos lados opostos, 5 vezes 20, é igual ao produto dos lados opostos, 10 vezes x. Então nós temos que nós escrevemos que 10 vezes x é igual a 5 vezes 20. Vamos lá? Ó, melhorando aqui. 10 vezes x, que é o seu lado oposto, multiplicando, é igual a 5 vezes 20. Daqui eu tiro que 10x é igual a 5 vezes 20, que é 100. X é igual a 100 dividido por 10, que dá 10 centímetros, porque a unidade está em centímetro. Problema fácil, né? Mas é uma propriedade que muitas das vezes o aluno não conhece e não consegue resolver o problema porque não conhece a propriedade. Em outras aulas estarei falando de mais duas propriedades, que não será agora ponto interno, mas sim ponto externo à circunferência, e como que fica essas relações de segmentos tangentes e secantes que nós vamos ver aí. Então repare, essa configuração é duas retas secantes e que cortam no ponto interior à circunferência. Então eu posso dizer que o produto dos lados opostos são iguais. Então, esse 5 vezes 20 é igual a 10 vezes x. Ó, 5 é oposto a 20 e 10 é oposto a x. Então 10 vezes x é igual a 5 vezes 20. Espero ter gostado. Compartilha aí. E professor Jéssica falando. Então, mais uma vez, Deus abençoe vocês. E compartilhe com os outros alunos, com o grupo, esse conhecimento, esse projeto que nós estamos começando aí. Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado.